Bom dia. Estou fazendo aqui a minha leitura matinal antes da minha caminhada e eu senti que eu precisava ler essa parte do livro, esse livro aqui que eu estou lendo. Tá espelhado, né? Mas é do Dr. Joe Dispenza, né? Como se tornar sobrenatural. Pessoas comuns realizando o extraordinário. No capítulo 2, ele tem na página 83, tem uma parte assim que eu acho de extrema importância. Leia isso aqui para vocês, para poder ver se a gente consegue entender um pouquinho o que o Dr. Joe Dispenza está querendo passar para a gente. Vivendo nos hormônios do estresse. Agora vamos olhar mais de perto como acabamos viciados em nossas emoções negativas, ou mais precisamente, no que chamamos de hormônios do estresse. No momento em que reagimos a qualquer condição em nosso mundo externo que tende a ser ameaçadora, seja ameaça real ou imaginária, o corpo libera hormônios do estresse para mobilizar enormes quantidades de energia em resposta a essa ameaça. Quando isso ocorre, o corpo sai do equilíbrio. Estresse é exatamente isso. Trata-se de uma resposta natural e saudável, porque na antiguidade o coquetel químico de adrenalina, cortisol e hormônios semelhantes eram liberados quando enfrentávamos algum perigo no mundo externo. Talvez um predador nos perseguisse, por exemplo, e tínhamos que tomar a decisão de lutar, fugir ou nos esconder. Quando estamos em modo de sobrevivência, nos tornamos automaticamente materialistas, definimos a realidade com nossos sentidos, pelo que podemos ver, ouvir, cheirar, tocar e saborear. Também estreitamos o foco e colocamos toda a nossa atenção na matéria, em nosso corpo, existindo em um espaço e tempo específicos. Os hormônios do estresse nos fazem colocar toda a atenção do mundo externo, porque lá é que está o perigo. Nos primórdios humanos, essa resposta era uma boa coisa, é claro, né? Senão a gente ia acabar morrendo se a gente não soubesse saber o que fazer, né? Mantinha-nos vivos, focávamos a atenção na causa, passado o perigo, os níveis dos hormônios de estresse voltavam ao equilíbrio. Nos tempos atuais, não é mais assim. Depois de um único telefonema ou e-mail de um chefe ou de um membro da família que provoca uma forte reação emocional de raiva, frustração, medo, ansiedade, tristeza, culpa, sofrimento ou vergonha, ligamos o sistema nervoso primitivo de fuga ou luta, o que nos faz reagir como se fôssemos perseguidos por um predador. A mesma química permanece ligada automaticamente porque a ameaça externa parece nunca ir embora. A verdade é que muitos passam a maior parte do tempo nesse estado de excitação aumentada. E aí ele se torna crônico. Não é como se o predador estivesse lá fora e aparecesse de vez em quando para mostrar os dentes, mas como se morasse na mesma caverna que nós. Um colega de trabalho tóxico cuja mesa fica ao lado da nossa, por exemplo. A resposta de estresse crônico não é adaptativa, é desadaptativa. Quando vivemos em modo de sobrevivência e os hormônios de estresse, como adrenalina e cortisol, continuam circulando pelo corpo, ficamos em alerta em vez de voltar ao equilíbrio. Como na experiência de Ana, né, no capítulo 1, que ele conta a história de uma mulher que perdeu seu marido para um suicídio
e tinha 2 filhos, e aí ela, é claro, né, ela sofreu muito com isso, mas todas as emoções eram revividas dias após dias e ela ficou muito doente. Vamos lá. Como a experiência de Ana, quando o desequilíbrio persiste, há chance de acabarmos doentes, porque o estresse em longo prazo reduz a expressão saudável dos genes. O corpo se torna tão condicionado à descarga de substâncias químicas que ele fica viciado, clama por elas, na verdade. Desse modo, o cérebro fica altamente alerta e excitado enquanto tentamos prever, controlar e forçar desfechos no esforço para aumentar nossas chances de sobrevivência. Quanto mais fazemos isso, mais forte se torna o vício e mais acreditamos que somos o corpo conectados à nossa identidade e ao ambiente, vivendo em tempo linear. Isso porque toda a nossa atenção está ali. Quando seu cérebro está excitado e você vive em modo de sobrevivência, colocando a atenção para o trabalho, as notícias, o ex, os amigos, e-mails, Facebook, Twitter, você ativa cada uma dessas redes neurológicas muito rapidamente. Se você persiste nisso, com o tempo, o ato de estreitar o foco e deslocar a atenção compartimentaliza o cérebro e ele deixa de funcionar de maneira equilibrada. Quando isso acontece, você treina o cérebro para funcionar em um padrão desordenado e inerente, ou incoerente, que o faz trabalhar de forma muito ineficiente. Gente, não é mole não. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo escolhas corretas, coerentes com a nossa vida, que a gente sabe tudo que está acontecendo com o nosso redor, com nossa mente, mas tem que estudar para entender isso, gente, ó. Como a tempestade de raios nas nuvens, uma tempestade de raios nas nuvens, diferentes redes neurais entram em ação fora de ordem e seu cérebro funciona fora de sincronia. O efeito é semelhante a um grupo de bateristas batendo em seus tambores ao mesmo tempo, mas não juntos ou em algum ritmo. Vamos falar muito mais sobre os conceitos de coerência e incoerência em outro capítulo. Por ora, é suficiente saber que quando seu cérebro fica incoerente, você fica incoerente. Quando seu cérebro não funciona de forma ótima, você não funciona de forma ótima. Para cada pessoa, coisa ou lugar do mundo externo que você experimentou em sua vida e é algo conhecido, você tem uma emoção conectada. Por exemplo, você tem uma emoção conectada porque emoções são energias em movimento. Gente, não esquece isso. Suas emoções são as energias que você coloca no mundo. E elas são resíduos químicos da experiência. Se na maior parte do tempo você vive com os hormônios viciantes do estresse, pode usar o seu chefe para reafirmar sua dependência de julgamento. Pode usar seus colegas de trabalho para reafirmar o seu vício em sofrimento. Pode usar os seus inimigos para reafirmar a dependência de ódio, de raiva. Seus parentes para reafirmar o seu vício na culpa. O feed no Instagram para reafirmar a sua dependência de insegurança. As notícias para reafirmar o vício na raiva, no medo, né?
o ex para reafirmar o vício do ressentimento e o relacionamento com o dinheiro para reafirmar o vício da carência. Segurem. Isso aí é muito profundo, tudo isso. Vamos fazer essa imersão, essa autoanálise, né, para ver o que a gente está alimentando na nossa energia, né? Isso significa que suas emoções, entre aspas, sua energia, está misturada, coladas até a cada pessoa, lugar ou coisa que você experimenta em sua realidade conhecida, familiar. Isso significa que há energia disponível para você criar um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova situação financeira, uma nova vida ou até um corpo curado. E aí ele vai concluindo assim. Eu vou explicar de uma outra forma. Se o modo como você pensa e sente determina a frequência e a informação que você emite em seu campo de energia, o qual tem um efeito importante em sua vida, e se toda a sua atenção e também toda a sua energia está presa no mundo externo de pessoas, objetos, coisas, lugares e tempo, não resta energia em seu mundo interno de pensamentos e sentimentos, né? Porque é tudo igual. As pessoas são iguais, os sentimentos são iguais, então você não cria não gera pensamentos, sentimentos diferentes, né? Portanto, quanto mais forte a emoção em que você é viciado, mais você vai colocar sua atenção na pessoa, objeto, lugar ou circunstância em seu mundo externo, cedendo a maior parte de sua energia criativa e sentindo e pensando igual a tudo que você conhece. Fica difícil pensar ou sentir de algum jeito novo quando você está viciado no mundo externo. E é possível que você se torne dependente de todas as pessoas e coisas que causam todos os seus problemas. E é interessante que antes disso, ele falou sobre porque é sério, gente, é vício mesmo que a gente tem. E quando a gente está na abstinência, isso foi a palavra que ele usou, quando a gente está na abstinência, né? Eu tenho estado em algumas abstinências em minha vida, né? E aí eu sinto o corpo meio que falando assim, como é que é? Tem que voltar para aquele sentimento anterior. Porque se você não voltar, você não é a Teodora. O que está acontecendo? E o cérebro todo reage, sabe? E é um exercício constante, né? Ai. Vamos lá, onde é que eu estava? Fica difícil pensar ou sentir de algum jeito novo quando você está viciado no mundo externo. É possível que você se torne dependente de todas as pessoas e coisas que causam todos os seus problemas. É assim que você abre mão do seu poder e administra mal a sua energia. Se você administra mal a sua energia, você administra mal a sua realidade, o seu mundo. Você administra mal todas as áreas da sua vida. Você não toma posse do seu poder. Não, eu não quero mais sentir isso. E aí a vida fica essa confusão, né? A gente fica colocando a responsabilidade no outro, sendo que cabe a nós, tudo isso que foi falado aqui agora, fazer essa análise e nos responsabilizar, tomar posse do nosso poder de decisão. Gente, todas as escolhas que a gente faz são importantes. Até aquelas que a gente acha que não está fazendo. É uma escolha. Aqui ele fala dos laços energéticos, né?
Resumindo, gente, esse livro é super interessante. Aliás, quem conhece Dr. Joe Dispenza sabe que tem muita coisa para aprender com ele, né? Para quem não sabe, eu vou ler aqui. Ele é um conferencista internacional, pesquisador, consultor corporativo, autor e educador. Vamos dar uma resumida aqui, deixa eu ver. Cara, ele é membro do corpo docente da Universidade no Havaí, Estados Unidos, Nova York, nananana, e o principal, ele entendeu o poder que ele tinha de cocriar sua realidade, de mudar os seus pensamentos, quando ele sofreu um acidente e ficou impossibilitado de andar, né, por conta da coluna dele. E aí, com a força do pensamento dele, mudança de hábitos e de pensamento, gente, principalmente, né, ele conseguiu se curar. Ele conseguiu curar sua coluna. Então, eu acredito muito nessa potência que a gente tem mental. Eu tenho visto isso na minha vida acontecer. Uma vez eu faço minhas caminhadas todo dia, e aí eu pensei que, poxa, num dia desse de manhã, passando por vários portões, né, eu sou uma pessoa estranha, andando por essas ruas, vai que a gente vendo notícias, né, um pitbull solto pode sair de um portão desses aí e me atacar. Sem mentira, gente. Eu pensei nisso. Não fiquei pensando, não fiquei remoendo esse pensamento, esse medo. Mas ele estava interno. Confesso que eu ainda tenho esse receio, né? Mas eu cocriei um pitbull de manhãzinha, cruzou comigo pela rua. E aí eu falei assim, caraca. No mesmo instante que eu falei assim, porra, eu sou foda. Eu falei assim, não vou botar sentimento de medo. Vou passar confiante e tranquila por ele. E assim ele passou por mim, como se não tivesse me visto. E assim acontece também com pessoas que estão mais intencionadas, e quando a gente estiver vibrando alto, elas vão passar pela gente e nem vão nos ver. Eu às vezes fico com receio de citar coisas na minha vida, mas eu preciso citar. Eu nunca fui assaltada, já vi acontecer assaltos perto de mim, minha casa nunca foi invadida. Então, eu acho que essa minha forma de pensar, minha forma de ser otimista, minha forma de ter uma alegria meio dessa minha criança interior, é que me ajudaram a construir o mundo que eu tenho, no meu mundo externo. E que eu falo para vocês, gente, faz uma experiência, sabe? Não é para ficar se iludindo com esse mundo caótico, violento que tá aí fora. Entra para dentro de casa, essa casa aqui. Se conecta com o alto, confia. Não se compare, não se deixe influenciar pela negatividade dos outros. São conselhos que eu levo para minha vida, sabe? E eu vejo muita coisa acontecendo boa.
Para quem quiser, eu vou deixar embaixo aqui o nome do livro. Eu recomendo muito que leia ele com bastante atenção, com silêncio, que faça suas anotações, as suas percepções. Leia aos poucos, porque tem muita informação boa nesse livro.